noite. Vai demorar um pouquinho para chegar aí. Foi? Estão me ouvindo bem? Estou perguntando que de manhã a gente teve um problema. Eu achei que era o inimigo tentando me calar. Fizemos um trabalho a tarde toda de mapeamento espiritual e descobrimos que era pilha. Não tinha nada a ver com o diabo, a gente estava com a pilha fraca, né? A gente poderia botar a culpa nele ou em quem quer que seja. Mas esse exorcismo se resolveu comprando uma pilha nova. Às vezes é bem simples, você não precisa ter tanto trabalho assim. Irmãos, nas últimas semanas a gente vem falando nessa série chamada 24 Horas. A gente se propõe a falar sobre os últimos acontecimentos da vida de Jesus, obviamente, antes da sua morte. E a gente começou essa série, hoje é a terceira semana. Na primeira semana nós falamos sobre o início dessas 24 horas, que foi quando Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar a sua última refeição, conhecida como a última Páscoa ou até mesmo a instituição da Ceia do Senhor. E aí nós falamos sobre esse trecho. Na semana passada nós falamos sobre o acontecimento seguinte, que o texto bíblico vai dizer que logo depois da ceia eles cantaram um hino e se retiraram para o monte. Jesus foi orar num lugar chamado Getsemane e ele leva ali 3 dos seus discípulos e ele está orando e os discípulos estão dormindo e há um diálogo deles ali. Nós falamos sobre isso na semana passada, refletimos um pouco sobre a importância da oração e como essa dinâmica se dá na vida de um cristão. E hoje nós seguimos imediatamente para o próximo passo dentro dessas 24 horas. Se na semana passada nós falamos sobre esse trecho de Jesus no monte orando com os discípulos, a gente percebe que esse trecho se encerra com as pessoas vindo prender Jesus, e Jesus então ele é levado, e o texto de hoje vai falar exatamente sobre o que aconteceu logo na sequência. Mas antes da gente abrir o texto e olhar para ele propriamente dito, eu queria que você pensasse comigo a partir da seguinte afirmação: a forma como nós vivemos está diretamente relacionada ao modo como nós enxergamos a vida. A forma como nós vivemos, como nós reagimos, como nós agimos, ela está diretamente relacionada ao modo como nós enxergamos a vida. Ninguém age do nada. Todas as nossas atitudes, todas as nossas reações partem de um pressuposto, e esse pressuposto é o que alguns chamam de cosmovisão, ou seja, o modo como eu vejo o mundo, o modo como eu enxergo a vida. A gente vai conversar sobre alguns acontecimentos ao longo desse texto que a gente vai abrir já já, mas eu queria que você pensasse durante todo esse tempo que a forma como nós vivemos, o modo como nós agimos, está relacionada ao modo como nós enxergamos a vida. A partir do texto de hoje, nós falaremos sobre 2 modos de viver que são consequência de 2 modos diferentes de se compreender, de se enxergar a vida. Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. A gente vai ler dos versos 53 ao 72. Não sei se vocês perceberam, mas o Flávio não está aqui hoje, então vou ter que arrumar alguém para fazer algumas ilustrações aqui quando necessário, e eu acabei de eleger o André. Você pode pegar minha água, por favor, para começar? Deus te abençoe, viu, querido? Marcos capítulo 4, versos 53 a 72. Marcos 14, quem falou 4? Marcos capítulo 14, versos 53 a 72. Nas 2 primeiras semanas, vocês não trouxeram Bíblia, eu também não projetei o texto. Hoje vocês trouxeram, o texto vai ser projetado, mas mantenha assim mesmo a sua Bíblia aberta, porque se você estiver bem da vista também, você consegue ver aqui, né? Se não tiver, fica meio difícil, mas eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhando por esses versos que nós vamos ler a partir de agora. Marcos 14, versos 53 a 72. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer,
Destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Nós cremos na inspiração das Sagradas Escrituras e cremos que elas são de fato a palavra de Deus para nós. A gente pede nesse momento que o mesmo Espírito Santo que fez essa revelação, que inspirou a escrita, possa nos iluminar nesse momento a fim de que compreendamos as verdades contidas nesse texto e nos capacite também para que a gente viva uma vida a partir desses princípios para a glória do teu nome. Nós oramos pedindo para que seja assim, nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Um trecho longo lido, que narra aí mais um acontecimento dentro das últimas 24 horas de Jesus. E é bem interessante que ele começa com o escritor, o autor bíblico, o evangelista Marcos, que não era um discípulo, é importante se frisar isso. Marcos não é um dos 12, mas ele escreve muito provavelmente a partir de ensinamentos e pregações do apóstolo Pedro. Esse Marcos aqui é o mesmo João Marcos que está numa viagem missionária com o apóstolo Paulo e Barnabé, que você vê no livro de Atos. A essa altura ele está escrevendo, muito provavelmente influenciado por Pedro, tanto que Marcos é um evangelho que você não tem uma ordem cronológica muito bem definida, porque alguns estudiosos defendem que é uma espécie de série de pregações do apóstolo Pedro, e Marcos escreve a partir desse conhecimento de Pedro. É bem interessante que nesse trecho que nós acabamos de ler, antes mesmo dele contar a história, ou dele falar o que vai acontecer de fato, ele se preocupa em nos apresentar nos versos 53 e 54 o cenário. Ele parece fazer uma preparação diante de tudo o que ele vai anunciar em seguida, e ele diz o seguinte: a gente começa esse texto na continuação do que foi falado na semana passada, quando Jesus estava lá orando, os discípulos dormindo, se aproximaram dele, o prenderam, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus cura o soldado e eles levam Jesus, e aí nós chegamos a esse texto quando ele começa dizendo que levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Toda a elite da religião judaica está reunida a essa altura para a ocasião do julgamento de Jesus. E é bem interessante que Marcos ele apresenta nesse trecho uma espécie de contraste entre a firmeza de um homem e o fracasso do outro. Se você percebeu, no verso 53 ele está falando sobre Jesus, mas no verso 54 ele vai falar aqui sobre Pedro como se ele abrisse um parênteses no meio da história. Ele fala sobre o fato de Jesus ter sido levado ao sumo sacerdote, ele fala sobre essa reunião de todos os líderes religiosos, e no 54 ele diz o seguinte: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote.
sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Marcos está apresentando aqui então o cenário para essa narrativa a ser desenvolvida, e a impressão que nós temos ao ler esse texto é que ele parece levar os nossos olhos para duas cenas distintas. De um lado, eu quero que vocês percebam que Jesus está sendo levado para os líderes religiosos. Do outro lado, eu não quero que vocês se esqueçam que Pedro acompanhou de longe, entrou ali no pátio do sumo sacerdote e ficou ali se aquecendo perto do fogo. Marcos, ele não narra tudo o que aconteceu com Jesus para depois narrar tudo o que aconteceu com Pedro. Não, ele apresenta de imediato dois cenários e depois ele começa a discorrer sobre um primeiro cenário e depois ele começa a discorrer sobre o segundo cenário como em uma espécie de filme. Você lê a história sobre a postura de Jesus, mas você tem que se lembrar o tempo todo que Pedro estava ali. É como se ele apresentasse o cenário nos dizendo: olha, fiquem com essa informação, eu vou contar a história de Jesus, mas não se esqueça que Pedro está nesse lugar aqui, fazendo tal coisa, porque em breve a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas já no cenário, a gente começa a perceber algumas informações interessantes, tanto sobre Jesus quanto sobre Pedro. A primeira coisa que nós percebemos é que Jesus ele é levado ao sumo sacerdote, ou seja, ele vai para a casa do sumo sacerdote. Quem vai nos dizer isso é o evangelista Lucas, narrando esse mesmo texto. Por que isso é importante? Porque para muitos estudiosos, comentaristas e até juristas, o julgamento de Jesus ele foi, em certo sentido, uma farsa. E nós conseguimos olhar para esse trecho, para esse cenário apresentado e ver que esse julgamento ele já começa errado, porque os julgamentos de cunho religioso, eles deveriam acontecer apenas no templo, e eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. Outro ponto importante, que não pode ser negligenciado: julgamentos desse gênero não poderiam acontecer à noite. Esse julgamento de Jesus está acontecendo à noite. Outro ponto importante: o sinédrio, que era a reunião desses entre 70 e 75 homens responsáveis por interpretar a lei e julgar a partir dessa interpretação, o sinédrio não poderia chegar a um veredito no mesmo dia que se inicia o julgamento, e é exatamente isso que acontece durante o julgamento de Jesus. Vários erros acontecendo, mas há um tribunal acontecendo ali. Ele deixa muito claro que Jesus foi levado para o sumo sacerdote, mas logo em seguida ele nos apresenta o outro ponto, o outro lado, a outra cena nessa história, que eu queria pensar com você também algumas características. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Que conclusão a gente tem a partir desse versículo? Que Pedro era uma pessoa muito estranha. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas ele era um cara que gostava da adrenalina, do perigo e do risco. Ele era alguém que gostava de conviver com essa adrenalina o tempo todo, porque, para pensar comigo, ele estava em perigo. Ele era um seguidor de Jesus que mais se destacava. Ele tinha acabado de cortar a orelha de um guarda, e o texto vai dizer que ele sentou-se com quem? Com os guardas. Ele tinha a possibilidade, primeiro, de não ir até lá. Depois, ao chegar lá, eu acho que uma pessoa sensata, depois de ter feito o que fez, ele simplesmente iria para qualquer lugar longe dos guardas, mas ele vai para perto dos guardas. Ele era o seguidor de Jesus mais proeminente, se destacava entre eles, ele poderia ser facilmente reconhecido, e ele vai se sentar perto dos guardas. Olha outro negócio que Pedro faz, que eu acho que se ele não fez de propósito, ele não sei se ele tinha tanta inteligência assim, mas o texto vai dizer para nós, agora eu criticando a inteligência de Pedro, né? Vocês viram, mas enfim, Pedro segue de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Outro vacilo grande de Pedro, estava frio. Ele sentou-se perto do fogo para se aquecer, ele queria simplesmente se aquecer. Mas além de aquecer, o que mais o fogo faz numa noite escura? Ilumina.
Pedro poderia facilmente passar despercebido se ele ficasse quieto e no escuro. Duas coisas que ele não conseguia de jeito nenhum. Ele poderia muito bem passar ali, presenciar toda aquela cena, sem que as pessoas o notassem, mas ele vai para perto do fogo e ele começa a falar de modo que, pelo seu sotaque, as pessoas identificam que ele era um dos galileus. E aí nós chegamos à primeira cena desse trecho lido. Depois de apresentar o cenário, nós vamos para os versos 55 em diante, quando o evangelista começa a contar a história de Jesus. E a primeira parte do julgamento nós vemos entre os versos 55 e 59, quando ele diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Jesus está diante dos chefes dos sacerdotes, Jesus está diante do sinédrio, que era esse conselho dos principais líderes da religião judaica, homens que interpretavam a lei, que eram responsáveis por guardar a lei e por fazer com que a lei fosse cumprida, mas homens que deveriam guardar a lei estão contrariando princípios fundamentais da própria lei. O resumo da lei que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que a gente vê lá na novela, mas vê também em Êxodo no capítulo 20, vai nos dizer que um desses mandamentos, na verdade, é não proferir falsas acusações ou não levantar falso testemunho contra o seu próximo. E a gente vai perceber esses homens negligenciando esse ponto tão importante, porque eles já estavam decididos a condenarem Jesus. O verso 55 vai nos dizer que esses homens estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Esse trecho nos deixa claro mais uma vez o quanto o julgamento de Jesus foi armado uma farsa. Eles não iniciam o julgamento tentando descobrir o que aconteceu, mas eles já estavam decididos a condená-lo. Praticam falso testemunho contra Jesus, mas o texto vai dizer que o testemunho dessas pessoas não era coerente. As coisas estão indo mal para os sacerdotes, para os líderes religiosos, para os membros do sinédrio, porque as falas das testemunhas não são coerentes o suficiente para condená-los. Outro ponto importante, em João capítulo 18, versos 12 a 14, o texto vai nos dizer o seguinte: assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Nós percebemos mais uma vez o quanto o sistema religioso está totalmente corrompido, porque são citados aqui 2 homens reconhecidos como sumos sacerdotes, que são Anás e Caifás. A lei dizia que sumo sacerdote deveria ter somente um. Mas o julgamento continua. Depois disso, chegamos à segunda parte do julgamento, onde eles interpretam mal e eles colocam palavras na boca de Jesus. Eles dizem o seguinte: nós o ouvimos dizer, em 3 dias eu vou derrubar esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias eu vou construir outro. Mas olha bem o que Jesus diz em João capítulo 2, verso 19. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo, ele estava falando sobre a sua morte, que ele ressuscitaria em 3 dias, ele não estava falando sobre o templo físico, e ainda assim, ele não disse que ele mesmo destruiria o templo, como ele foi acusado de dizer. Ele diz: destruam esse templo, me matem, me destruam, que vocês vão ver que em 3 dias eu vou levantar esse templo, até porque ele fala que era um templo não construído por mãos humanas, mas as falsas testemunhas estavam acusando Jesus de forma mentirosa. E o que é mais interessante é que o verso 59 vai nos deixar claro mais uma vez que nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Eles armaram toda uma cena para tentar apanhar Jesus em alguma contradição.
eles já estavam decididos a condenar Jesus à morte. Começa aquele julgamento falso, falsas testemunhas proferindo mentiras, e ainda assim o texto vai nos dizer que o depoimento dessas pessoas era incoerente. Até que nós chegamos ao verso 60, quando Caifás ele assume as rédeas da conversa, quando ele assume o controle da situação, ou ele acha que ele tem o controle da situação, e o verso 60 vai nos dizer o seguinte: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? E diante dessa primeira pergunta, o texto vai nos dizer: mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Caifás achava que tinha o controle da situação, mas diante dessa pergunta e do silêncio de Jesus, nós percebemos quem está no controle de todas as coisas, que é o próprio Deus, porque Jesus, com o seu silêncio, está cumprindo uma profecia feita sobre ele 7 séculos antes desse acontecimento, quando Isaías, no capítulo 53 e no verso 7, vai dizer o seguinte: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tente imaginar o desespero daquele homem que armou e forjou toda uma situação para acusar Jesus. Diante de testemunhas falsas, ele não se defende. Diante de uma falsa acusação, ele não se defende. Esse homem tenta assumir o controle, dizendo: você não vai se defender. E Jesus simplesmente nem responde a essa pergunta que é feita. Até que ele faz então uma outra pergunta, quando ele diz, no verso 61 ainda: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E enquanto Jesus se cala diante da primeira pergunta, enquanto Jesus na primeira pergunta não tem a intenção de se defender, porque ele não está disposto a dizer aquilo que ele não é, na segunda pergunta ele tem a oportunidade de falar agora sobre quem ele é de fato. Caifás pergunta para ele se ele é de fato o Cristo, o Filho do Deus bendito. E Jesus responde dizendo: sou. E logo em seguida ele fala uma frase muito interessante que diz muito sobre a sua identidade, a sua missão e o seu propósito. Ele diz para aquele homem: sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. A ideia que um judeu tem ao ouvir uma fala como essa remete a profecias sobre o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, que estaria assentado à direita de Deus para julgar as nações. Quando Jesus está dizendo para o sumo sacerdote: eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus bendito, e você vai ver o Filho do Homem, você vai me ver assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu, não é simplesmente uma confissão, mas é também um aviso. Jesus não está falando sobre si, mas ele está cravando o destino daquele sumo sacerdote. Ele está dizendo para aquele homem: hoje eu sou o réu e você é o juiz, mas esteja certo que haverá um dia em que os papéis vão se inverter e eu vou julgar você. Diante dessa resposta, esse homem percebe que Jesus está advogando para si a identidade do Messias prometido. Esse homem percebe que Jesus está afirmando que ele é de fato o que as profecias diziam que ele era. E logo na sequência, o texto vai dizer no verso 63, que o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? É um gesto desesperado diante de uma situação extrema. Rasgar as vestes, no contexto do Antigo Testamento, era uma atitude comum para uma pessoa desesperada. Você vai ver por várias vezes, talvez o exemplo mais claro seja o exemplo de Jó, que quando recebe uma sequência de notícias ruins, do nada, em menos de alguns minutos, ele perdeu praticamente tudo que tinha, e a última notícia que ele recebe é que os seus 10 filhos estavam reunidos, e de repente os 10 filhos morreram de uma só vez. O texto vai dizer que imediatamente ele rasga as suas vestes. Uma situação de desespero, uma situação de luto, uma situação absolutamente extrema, e era assim que o sumo sacerdote se considerava a essa altura, quando ele rasga as suas vestes, e isso é enfatizado pelo escritor, e ele diz assim: por que a gente precisa de mais testemunhas? Vocês ouviram Jesus dizer, vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. E ainda no verso 64 vai nos dizer que todos o julgaram digno de morte.
Havia toda a liderança reunida, todos os chefes dos sacerdotes, os principais líderes religiosos, o sinédrio reunido, e Jesus recebe esse veredito de forma injusta e de forma incorreta também, porque ocorre no mesmo dia, na parte da noite, fora do templo, mas ele recebe ali um veredito, ele é condenado à morte por unanimidade. Ele é considerado digno de morte, e após ser condenado, ele segue sofrendo, porque o verso 65 vai dizer que então alguns, ao invés de levarem Jesus para cumprir a pena, ele continua sofrendo, porque alguns começam a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam, profetize, e os guardas o levaram dando-lhe tapas. Um outro evangelista vai dizer que vendaram os olhos de Jesus, assim como vai dizer aqui, e batiam nele dizendo, você não é profeta? Diz agora de onde que veio esse soco, quem foi que te bateu, diz agora quem foi, já que você é um profeta. E nós chegamos à conclusão dessa primeira cena do que está acontecendo com Jesus. Mas precisamos nos lembrar que enquanto tudo isso está acontecendo, o evangelista ele leva os nossos olhos lá no início para uma outra cena que é para um homem chamado Pedro, e agora nós percebemos a narrativa contando a sua história a partir do verso 66. Ele volta os olhos para a mesma história e ele diz o seguinte: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, perto do fogo, né? Deu mole demais, mas vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. A primeira negação de Pedro ocorre nesses versos. A palavra grega utilizada no verso 67, dizendo que a mulher, vendo Pedro aquecer-se, é uma palavra que significa literalmente olhar atentamente. A mulher olha atentamente para Pedro como se pensasse, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E para o azar de Pedro, a mulher se lembra logo de onde ela o conhecia. Talvez se fosse comigo, Pedro estivesse muito mais seguro, porque é o que mais acontece na minha vida. Encontrar com uma pessoa, olhar para ela, saber que eu conheço a pessoa de algum lugar, mas não me lembrar de jeito nenhum de que lugar eu conheço aquela pessoa. E aí eu fico incomodado até lembrar. Eu estou fazendo alguma coisa importante e estou tentando lembrar o tempo todo, mas será de onde que eu conheço aquela pessoa? E aí, normalmente, quando eu desisto, alguns dias se passam, e aí no meio do nada, ou acordo de noite, ou estou andando na rua, e aí me dá um estalo e fala, lembrei, tal pessoa é de tal lugar. Para o azar de Pedro, aquela mulher não era assim. Ela se lembra imediatamente, porque ela era uma mulher observadora. Ela olhou atentamente para Pedro, ela se lembrou de onde o conhecia, e depois ela diz para ele, você estava com Jesus o Nazareno. Ela era observadora e ela era curiosa, porque ela poderia se lembrar e não falar nada, mas ela fez questão de ir até Pedro e falar, olha, eu te vi com ele. Pedro nega, Pedro sai e vai para o alpendre, que é uma espécie de varanda. Eu acho que naquela altura ele percebeu que não era uma boa ideia ficar perto do fogo, porque ele poderia ser facilmente reconhecido. E nós chegamos ao verso 69, que diz que quando a criada o viu lá, é a mesma mulher, irmãos. Deus mandou essa mulher para fazer com que Pedro negasse 3 vezes. Mas quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles, eu tenho para mim que a mulher foi atrás dele. Talvez pensando, quem esse cara acha que é para mentir para mim? Eu estou falando que eu conheço, eu estou falando que eu vi com Jesus e ele está dizendo que não. Quem esse homem pensa que é para mexer com a minha memória? E você que é casado sabe muito bem o que uma mulher é capaz de fazer quando coloca a memória dela em dúvida, né? Eu te falei isso, falou, e foi no dia tal, na frente de não sei quem, em tal lugar, e eu me sinto confortável para falar isso, porque Camila está de plantão hoje e não está aqui. Mas a mulher
observadora, curiosa, persistente. A gente poderia fazer um sermão só sobre essa mulher, para você sair daqui desafiado a descobrir os segredos dos outros e ser igual a essa mulher. Mas a ideia não é essa. Ela é observadora, ela é curiosa, ela é persistente e ela é fofoqueira também. Não sei se os irmãos perceberam, mas quando ela chega e encontra Pedro novamente, ela não fala com ele, mas ela fala para todo mundo que está por perto: esse aí é um deles. E Pedro nega novamente. Mas a sua negação começa a denunciá-lo. O outro evangelista vai dizer que pela sua fala, os homens perceberam que ele era galileu, muito provavelmente pelo sotaque. E eles acusam Pedro, que sobe o tom e começa a se amaldiçoar e a jurar, dizendo que não conhecia Jesus. Verso 70, de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Talvez como uma defesa. Essas pessoas estão me acusando de ser discípulo de Jesus. O que um discípulo de Jesus jamais faria numa situação como essa? Ficar amaldiçoando e ficar xingando as pessoas. Então eu vou fazer isso para me defender. E ele começa a fazer isso. Talvez os que estivessem por perto dissessem: olha, esse aí, ele é até galileu, mas discípulo de Jesus eu tenho certeza que ele não é, pela reação dele. Tanto que Pedro não é mais incomodado por eles, nem preso, nem acusado de nada. A impressão que nós temos é que ele passaria impune ali, despercebido a partir daquele momento. Mas o verso 72 começa dizendo que logo o galo cantou pela segunda vez. Alguns manuscritos dizem que foi a segunda vez que o galo cantou. Em outros manuscritos e nos outros evangelhos você vai ler que o galo cantou apenas uma vez. Mas uma coisa é fato para nós, que quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus proferidas acerca dele. E ele chora amargamente. Quando Jesus anuncia que um dos 12 seria o traidor, e todos os outros o abandonariam, é Pedro quem se levanta dizendo: Senhor, todos os outros podem te abandonar, e eu não. E Jesus diz: Pedro, você não sabe do que você está falando, todos vão me abandonar, vai se cumprir a profecia que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro diz: Senhor, impossível, eu vou até a morte se for preciso, mas eu jamais vou te abandonar. E Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo imediatamente canta, e aquele homem se lembra das palavras de Jesus e chora amargamente. Eu acredito que Pedro passou a vida odiando tanto o galo que virou cruzeirense, com toda certeza. Eu acho que nem azeite ele comia dessa marca, ele tinha que escolher outra no mercado. No relato de Lucas, irmãos, nós lemos que naquele momento que ele nega pela 3ª vez, Jesus olha diretamente para ele e ele se retira dali e ele chora amargamente. Percebem a história como Marcos nos conta essas 2 histórias? Ele fala de um cenário, ele fala do outro cenário, ele fala de uma história, ele fala de outra história, e ele nos faz pensar que ele está propondo um contraste aqui entre essas 2 posturas. Porque nós vemos 2 homens sendo pressionados, enquanto Jesus sofre pressão, ele assume a sua identidade, dizendo: eu sou o Cristo. Por outro lado, enquanto Pedro sofre pressão, ele nega a sua identificação com Jesus, dizendo: eu não sou um deles, eu não estava com ele, eu não conheço esse homem, não sei do que você está falando. Enquanto nós vemos 2 homens pressionados, Jesus diz quem ele é: eu sou o Cristo. Pedro, por sua vez, ele nega, dizendo quem ele não era: eu não sou um deles. E eu disse lá no início que o modo como nós vivemos a vida depende do modo como nós enxergamos e vemos a vida. E a grande diferença, irmãos, de postura entre Jesus e Pedro está exatamente nesse ponto. O modo como eles se enxergavam e o modo como eles enxergam a vida a partir de serem quem são. Jesus confiava em Deus, enquanto Pedro confiava em si mesmo. Jesus confiava na vontade de Deus, Pedro confiava na sua capacidade e na força do seu próprio braço.
Na semana passada nós falamos que diante do sofrimento mais agudo que experimenta, Jesus se retira para orar. Ele apresenta para Deus essa dor que sentia e ele diz para Deus o seguinte: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E logo em seguida ele vai lidar com injustiça, com abandono, com violência, com hostilidade, mas absolutamente nada disso é capaz de fazê-lo desistir, porque ele confiava que a vontade de Deus é a melhor alternativa sempre. Mesmo que, se possível fosse, ele quisesse que aquele cálice fosse afastado dele, ele confiava dizendo para Deus o seguinte: mas em última instância, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus pôde permanecer firme, sólido diante da pressão do sinédrio. Jesus se manteve fiel diante de Pilatos. Jesus se manteve constante no caminho para a cruz, na própria cruz, porque em última instância ele confiava em Deus Pai. E o grande exemplo que nós temos, irmãos, para nós que buscamos viver a nossa fé nesse mundo tão perverso e hostil, é o exemplo do próprio Jesus, que nos ensina que, independente das pressões que venhamos a sofrer, precisamos confiar na vontade de Deus. Independente de como as circunstâncias se apresentam para nós, independente do sofrimento que eu aparente receber caso eu opte por seguir a vontade de Deus, independente do que eu sinta, independente dos meus desejos, independente do que eu quero, independente do que faz a minha carne feliz, independente do que me agrada no momento, eu preciso entender que, se eu sou um cristão, a minha identidade está firmada em Cristo, e se a minha identidade está firmada em Cristo, eu preciso abrir mão do que for para viver uma vida que o glorifique e o honre sobre todas as coisas. A gente tem confundido isso. A gente tem centrado a nossa identidade na nossa produção, no nosso trabalho, nos nossos sentimentos, nos nossos impulsos, e a gente tem esquecido que o que nos define enquanto pessoas, acima de qualquer uma dessas coisas, é a identificação que nós devemos ter com Cristo, e isso se revela na prática, na disposição que temos em fazer a vontade de Deus, independente do quanto isso nos custe. A gente está preocupado demais com o nosso conforto e o nosso bem-estar. E a gente vê Jesus, o próprio Deus encarnado, dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. Precisamos aprender com Jesus a confiar em Deus. Por outro lado, nós vemos Pedro, um homem que dizia amar a Jesus, mas que confiava em si mesmo. Ele tinha dito para Jesus: eu vou até a morte contigo se for preciso, eu não vou te abandonar, eu não vou te negar. Ele pensava que jamais falharia, mas é exatamente isso que ele faz. O que Marcos nos mostra, irmãos, por meio desse texto escrito, lido e discutido hoje, é que a postura de Pedro em relação a Jesus, a essa altura, não é diferente da postura dos sacerdotes e líderes religiosos, que diziam amar a Deus, mas estão condenando o próprio Deus encarnado em nome de um suposto amor a Deus que eles tinham. Eles não amavam a Deus. Eles amavam a interpretação que eles tinham sobre Deus. E isso não é muito diferente do que Pedro está fazendo aqui. Ele era um homem cheio de si. Por algumas vezes, olha a audácia, ele chega a corrigir Jesus em alguns momentos. E a ideia, irmãos, não é sair daqui também apontando simplesmente os erros de Pedro. A ideia é que olhar para a vida de Pedro nos acenda esse alerta contra o orgulho, porque por vezes nós não somos muito diferentes disso também não. Qualquer pecado que cometemos, na verdade, no fundo, é uma rebelião contra Deus e é um confiar mais na nossa própria vontade do que na vontade de Deus. A ideia não é sair daqui condenando Pedro. Eu me lembro, eu falei algumas vezes que na matéria de homilética, no seminário, tem uma matéria que você prega para a turma toda ouvir junto com o professor e fazerem ali apontamentos e tal, o que você precisa melhorar, o que não precisa. E aí um amigo meu, o sermão que ele pregou foi, eu acho que foram os 12 erros de Abraão. E ele falou sobre os 12 erros de Abraão, e no final ele falou: o que você achou? Eu falei: não achei nada. Se em Abraão você achou 12 erros, eu vou falar o que para você? Pelo amor de Deus, né? A ideia aqui não é encontrar a quantidade de erros de Pedro, mas é nos identificarmos com ele.
Porque é muito fácil nós olharmos e percebermos esses erros, mas quando somos sinceros e olhamos para dentro, percebemos que por vezes somos tão orgulhosos e altivos e arrogantes como ele foi a essa altura. Mas para que a gente não termine de modo melancólico, para que a nossa esperança seja revigorada, a última frase do verso 72 nos diz que Pedro se pôs a chorar. Mesmo tendo vacilado tanto, esse homem está arrependido. Não é simplesmente o choro que demonstra que ele está arrependido, mas se você conhece a história de Pedro, se você conhece a sequência dos fatos, você vai ver que em João capítulo 21, Jesus tem um encontro com ele, restaura esse homem no meio da sua dor por causa do seu arrependimento e usa Pedro de modo poderoso na sua missão. Dias depois, Jesus morreu, foi aos céus, ressuscitou, passou alguns dias entre os discípulos. Em torno de 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, esse homem é extremamente usado por Deus para fazer uma pregação. E em uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. Hoje em dia, às vezes, a gente faz 3.000 pregações para um se converter, né? Pedro foi o contrário. Em uma pregação, 3.000 se converteram. Era o Espírito Santo agindo de modo sobrenatural e poderoso. Uma profecia dada por Joel lá atrás está se cumprindo, e o homem usado por Deus para trazer essas realidades, para anunciar o Evangelho, para liderar a igreja primitiva nesse primeiro momento, é esse homem tão pecador e orgulhoso quanto cada um de nós, mas que ao ser restaurado por Jesus, por demonstrar arrependimento, ele é usado por Deus na sua missão. Isso nos enche de esperança, irmãos. Eu quero chamar a banda aqui à frente, eu queria agora mesmo caminhar para o fim, pensando com você, que por causa do Evangelho, em Jesus Cristo há esperança para orgulhosos, arrogantes e demais pecadores. No Evangelho nós vemos restauração para qualquer pecador arrependido. Aliás, a mensagem do Evangelho é isso, a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. Ele que havia criado o homem perfeito, mas o homem quebra esse relacionamento por meio do pecado. Diante disso, há agora uma separação entre o homem e Deus que o homem não consegue reparar. Deus envia Jesus, que vive uma vida perfeita, que morre em uma cruz levando os pecados daqueles que creem nele, que ressuscita ao terceiro dia e que nos garante que voltará para nos levar a fim de que estejamos eternamente com ele. Que crer nesse Evangelho, irmãos, nos faça mais confiantes no Senhor e menos em nós. Porque a mensagem do Evangelho é exatamente a mensagem de que nós não somos salvos pelo que fazemos ou produzimos. Nós somos salvos unicamente pelo que Jesus fez por nós. Nós não somos salvos por sermos quem somos. Nós somos salvos porque, apesar de sermos quem somos, Deus em Jesus decidiu nos amar. É graça sobre graça, é favor que nós não merecemos. O Evangelho nos mostra que somos tão pecadores quanto os sacerdotes invejosos, tão pecadores quanto aqueles que agiram com violência e zombaria em relação a Jesus, tão pecadores como Pedro, mas o Evangelho nos mostra também que o amor de Deus é capaz de alcançar pecadores como nós, nos restaurar e nos usar no reino de Deus. O Evangelho nos mostra que há perdão em Jesus, de modo que Deus nem se lembra mais dos nossos pecados. Que confiamos em Jesus, que confiemos no Evangelho, que Deus seja glorificado através de nós.